Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121, onde a gente inicia hoje essa nossa série. Abra a palavra do Senhor nesse salmo tão belo, tão profundo, salmo tão nosso, porque essas orações são as nossas orações. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Santo de Israel, Santo Deus, nós vamos e começamos hoje uma nova série na nossa jornada de fé, na nossa caminhada de vida com o Senhor, e nós pedimos ao Senhor: caminhe conosco. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela iluminação, pela direção, pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos faz entender, nos ajuda a encarnar a verdade da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor prepare os nossos corações como solo fértil para receber a boa semente e para que esse solo dê fruto, e fruto de vida para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos pela Tua preciosa palavra e nós Te louvamos por esse momento na Tua presença e oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há alguns dias aqui eu perguntei para a igreja alguns adjetivos que definiriam a vida. E se nós fôssemos pensar ou definir a vida com uma palavra, e nós escolhemos, e os irmãos aqui mencionaram palavras como: a vida é uma aprendizagem. Algumas pessoas falaram: a vida é uma caminhada, ou ela é uma batalha. A vida pode ser definida das mais diversas formas. A vida é uma maratona. O fato é que, normalmente, as nossas definições para a vida, elas têm em comum o movimento dessa vida, a dinamicidade dessa vida. Ou seja, não é algo que é estático. E dentre as definições todas, há uma que me encanta de uma forma especial. É entender essa vida como uma jornada. Você já parou para pensar que a jornada ela é diferente de uma viagem? Ou seja, nós vamos viajar daqui a alguns dias. E eu tenho um destino certo. Eu sei quando eu vou. Eu sei mais ou menos quanto tempo essa minha viagem vai durar. Quanto tempo eu vou levar para chegar ao meu destino, quanto tempo eu vou levar, estimativa, para voltar. Mas uma jornada não. Uma jornada, ela também envolve um processo, uma ação, um movimento, mas a jornada é diferente da viagem, pois enquanto essa viagem tem esse destino certo, um tempo que pode ser estimado, a jornada ela é marcada por muitas surpresas. A gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. A gente não sabe ao certo para onde essa jornada vai nos levar. A gente não prevê o amanhã. A gente não consegue vislumbrar e adiantar as incertezas que a jornada pode nos levar. E aí é interessante a gente pensar que quanto maior a jornada,
maior a possibilidade de se passar por caminhos sinuosos. Quanto mais longa a jornada, maior a probabilidade da gente passar por estradas incertas. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais longa essa jornada, maior a possibilidade que os nossos olhos têm de vislumbrarem paisagens bonitas e diferentes. A jornada pode ser árdua, mas ela também pode ser extremamente enriquecedora. E assim são as nossas vidas. A minha vida e a sua vida, uma jornada e uma jornada de fé. Os salmos de romagem, ou seja, os cânticos, eram chamados de romagem ou cânticos de subida, e eram chamados assim porque eram entoados nos tempos da peregrinação do povo de Israel, quando esse povo caminhava em direção a Jerusalém. E é interessante que também é chamado de salmos de subida, porque Jerusalém é cidade localizada a cerca de 750 metros acima do nível do mar. O povo peregrinava pelo menos 3 vezes ocasiões por ano. Por ocasião da Páscoa, quando esse povo celebrava a salvação e a libertação de Deus na vida desse povo. Por ocasião da festa do Pentecostes, que era o início do verão naquela região, quando o povo renovava o seu compromisso com Deus, como filhos da aliança. E finalmente um terceiro evento, que era a festa dos tabernáculos, quando o povo celebrava o melhor do que Deus havia lhes dado como povo abençoado. Ou seja, em pelo menos 3 momentos na vida desse povo, o povo em multidão e alegria caminhava rumo a Jerusalém para ir ao templo e celebrar os momentos preciosos na vida desse povo e na história de fé desse povo. E enquanto eles caminhavam, é interessante que alguns teólogos dizem que é muito provável que nós temos aqui 15 salmos de romagem. E é muito provável que eles eram todos cantados, um seguido do outro. E o mais interessante ainda é quando a gente olha para o conteúdo desses salmos. Irmãos, esses salmos falam de esperança, falam de fé, falam de perseverança, falam do socorro, falam do cuidado, falam de louvor, falam de comunhão. E essa era a história deles, que era cantada enquanto eles caminhavam. Cantava-se o cuidado de Deus, cantava-se a esperança em Deus, celebrava-se a comunhão dos irmãos, cantava-se a nossa vida e a nossa jornada de fé. Os cânticos, gente, não eram mera formalidade litúrgica. Irmãos, eles cantavam a própria vida. E enquanto subiam, essa gente que tinha uma história de dor, de lágrima, é bem provável que pelo menos a maioria desses cânticos aqui fossem cânticos pós-exílicos. Você percebe a intensidade da alma que se cantavam esses salmos? Ou seja, esse povo havia passado 70 anos de jugo babilônico, de escravidão, de ter sido desterrado, arrancado da sua terra, e agora de volta na sua terra, eles cantavam as suas dores, as suas esperanças, a sua vida de fé com Deus. Esses cânticos, irmãos, aqui entoados, são muito semelhantes às nossas vidas. E eu acho que é por isso que nós amamos tanto os salmos, não é verdade? Nós amamos os salmos. Eu amo os salmos. Sabe por quê, irmãos? Porque essas orações aqui são as minhas orações. Porque o que essa gente orou é o que muitas vezes eu oro nos meus momentos a sós com Deus. Essa gente cantou as nossas dores, celebrou as nossas vitórias. Essa gente
perseverou como hoje a gente precisa perseverar. Seja o canto de um povo redimido e resgatado, que experimentou tanto as agruras como os prazeres dessa jornada com Deus. Nesses cânticos aqui, existem as memórias da presença de Deus, dos livramentos, do cuidado, da aliança, da presença, tanto quanto existe a memória, e na verdade, mais do que memória, feridas abertas de dores recentes. Cantava-se e chorava-se enquanto se cantava. Esses cânticos, sobretudo, eram cânticos repletos de fé. E a despeito das incertezas encontradas no caminho, eles sabiam que eles não estavam sozinhos nessa jornada. Os salmos de romagem abordam temas que são temas que nós compartilhamos, que fazem parte da minha e da sua caminhada de vida com Deus. De gente que precisa perseverar, de gente que precisa ter fé, de gente que precisa confiar, de gente que já sofreu e que já se decepcionou, mas de gente que também já experimentou a mão poderosa de Deus, como aqui foi testemunhado, de gente como os nossos irmãos de outrora e de gente como você e eu. E é assim que a gente começa hoje a nossa jornada com o Salmo 121. Quando a gente fala do cuidado e da providência de Deus. O salmista começa com uma pergunta. Primeiro, de onde me vem o socorro? Versículo 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, na caminhada rumo a Jerusalém, o povo certamente tinha esse misto de sentimentos. A dúvida ao lado da fé. A dor ao lado do consolo. Esse misto de sensações, e enquanto eles caminhavam rumo a Jerusalém, aquela região montanhosa, eles diziam: Senhor, nós elevamos os nossos olhos para os céus. E a nossa memória de dor, e a nossa memória e o nosso passado recente de exílio, de trauma, de abandono, de esquecimento, misturada e tão intimamente conectada com aquilo que os nossos olhos já viram, que Deus fez nas nossas vidas. E aí, quando nós caminhamos, nós nos perguntamos: de onde vem o nosso socorro? De onde vem? E é interessante a gente pensar que, sem contar que a própria viagem em si mesma era suficientemente penosa. Hoje nós não viajamos a pé, eu acho que a gente fica distante de talvez entender mais profundamente o que esse povo estava dizendo. Mas você imagina uma viagem longa, caminhando-se a pé, morro acima, morro abaixo é fácil, morro acima é difícil, sol causticante, terreno irregular. E esse povo então caminhando, dizia: de onde me vem o socorro? Quando eles elevavam os olhos aos céus. Mas a despeito da dúvida, a despeito da dor, a despeito da angústia presente na alma desse povo, a resposta era certa. E eu penso que, semelhantemente a esse povo, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, quando as nossas caminhadas são íngremes, quando
os nossos caminhos são estreitos, quando a nossa jornada é penosa, quando o nosso chão é tortuoso, momentos como esse, o coração pulsa e nós nos perguntamos a mesma coisa: Senhor, de onde vem o nosso socorro? Quando esse salmo foi escrito, irmãos, e quando esse salmo era cantado, a Palestina, especialmente uma região pós-exílica, né? Ela estava tomada por muitos cultos pagãos. E muitos cultos pagãos, altares que eram erigidos e cultos que eram oferecidos a divindades naqueles lugares. Seja, nesses templos que eram erigidos, rituais eram oferecidos, eram feitos, sacrifícios ofertados, e as pessoas buscavam proteção, fertilidade, prosperidade. Seja, aos caminhantes daquela jornada, eles sabiam que muitos deuses ofereciam o que eles precisavam. E então a pergunta: de onde me vem o socorro? Vem de Baal? Vem do próprio monte? De qualquer coisa que possa substituir a Deus? E a resposta desse povo era a resposta certa, a despeito das suas dores, era: o meu socorro vem do Senhor. A despeito de tanto sofrimento, a despeito de uma história marcada por batalhas, por êxodos, por peregrinações, privações, perseguições, essa história, apesar de tudo, tinha a marca clara e evidente da providência de um Deus que arrancou do Egito, que guiou no deserto, que feriu a rocha, que mandou o pão do céu, que mandou coluna de fogo de noite, coluna nuvem de dia, que protegeu, que abriu o mar, que ajudou esse povo a herdar uma terra prometida, que derrubou os gigantes, que fez tudo por esse povo. E então, quando esse povo lembrava de sua história, a resposta do coração é: o nosso socorro vem do Senhor. Não há outro, não há Baal, não há outro Deus que possa ter nos socorrido. O nosso socorro vem do Senhor. Nas nossas histórias, eu acho que essa é às vezes a pergunta da minha alma, da sua alma. Oh meu Deus, cadê o meu socorro? O Senhor mandará, mas para aqueles que caminham com o Senhor, ainda nos momentos e nos caminhos mais íngremes da vida, existe uma certeza que pulsa no fundo da nossa alma. E que, embora a nossa oração comece dizendo: Senhor, até quando esquecer-te-ás de mim? A oração daquele que vive com Deus normalmente termina dizendo: Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. Mas quem é o Senhor? E é muito interessante que essa é uma pergunta que nós precisamos nos lembrar. Quem é Deus? Quem é o Senhor? As romagens e as caminhadas, as jornadas, elas também deixavam os viajantes expostos aos perigos da própria natureza. Seja o sol causticante, a irregularidade do terreno que se pisava, a escuridão da noite, as intempéries do tempo. E a resposta à pergunta, de onde me vem o socorro, ela vinha acompanhada de uma especificação. Ela vem do Senhor, mas o meu Senhor não é como qualquer um outro. Ele não é um Deus qualquer, e a Bíblia diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu Senhor é o Senhor que é criador de todas as coisas.
E é nessa convicção de quem é o meu Senhor, é que eu não temerei o sol de dia, as emboscadas da noite, a aridez do tempo, a sinuosidade do caminho, porque Ele é o Senhor que fez o sol, que fez a terra, que fez os mares, que fez tudo que nele há, e é Ele o Senhor que está conosco. Irmão, sabe que parece que às vezes nós precisamos nos lembrar quem Ele é. Eu acho que as nossas lutas, as lutas da jornada, elas têm o potencial de distanciar as nossas memórias de quem Ele é e de quem Ele tem e do que Ele tem feito por nós. Não é verdade? Olha para a sua história com Deus. Olha para a sua jornada. Você é capaz de enumerar quantas coisas Deus já fez por você? Você é capaz de pôr em uma folha de papel a quantidade de livramentos que Deus te deu? Você é capaz de mensurar a dimensão do cuidado de Deus sobre a sua vida? No entanto, quando nós passamos por momentos difíceis, parece que a nossa memória e a nossa fé, ela é tão pequenina que ela se esquece facilmente. E, gente, meu Deus, como eu faço isso? Como que eu tenho, às vezes, a capacidade, a terrível, a pequeneza de fé, de ter a coragem de sofrer pela ansiedade do amanhã? Como? Como com a história de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas o fato é que quando o meu coração se angustia, quando a minha alma se abate, a sensação que eu tenho é que Deus sumiu. A sensação que eu tenho é que Ele não me escuta mais. E eu acho que tem um exemplo clássico da Bíblia, eu acho que é Pedro. E Pedro era um sujeito fenomenal. Eu sou fã de Pedro, porque Pedro é muito parecido, ele é muito parecido com a gente na igreja, né? Imagina a cena, irmãos. Escuridão do mar, Jesus andando por sobre as águas. Aí você pode pensar assim, puxa vida, eu queria ver um negócio desse. Não, você ia se assustar, meu irmão. E aí Pedro disse, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Muito cuidado com a sua oração, meu irmão, que Deus pode atendê-la. E aí então o Senhor diz, vem Pedro. E aí Pedro vai. E aí Pedro pisa nas águas como se fossem terra firme. Mas em um piscar de olhos, Pedro se atenta para a força do vento. E a sua fé se abala. E ele começa a afundar. Gente, Pedro tem do lado dele o Senhor. Quem está do lado de Pedro é o Senhor. Aquele que era antes de todas as coisas, aquele a quem até as forças da natureza se submetem. Quem está do lado de Pedro é tão somente aquele diante de quem se dobrará todo joelho no céu e na terra. Quem está diante de Pedro é aquele que venceu a morte e o inferno. Quem está diante do templo é o Filho encarnado do Deus vivo. Mas ainda assim, ele olha para a força do vento, afunda. Mas o mestre é bom e misericordioso. Vocês assistiram aquele filme
todo-poderoso, que o sujeito, né? Enfim, o sujeito ganha o poder de ser Deus, né? E aí é um desastre. E eu me lembro que quando eu assisti esse filme, aí veio aquela tentação, dizendo, rapaz, né? Aquela coisa assim, seria... Eu fico pensando que se eu tivesse um poder daquele, se fosse eu, Pedro, afundava. Mas rapaz, mas você é incrédulo. Acabou de pedir, eu mandei vir, você atenta para a força do vento. Vou deixar tomar pelo menos um caldo muito bem dado. Mas Jesus toma na mão de Pedro e o levanta. Homem de pequena fé. Assim sou eu. Eu tenho um mestre ao meu lado, o Cristo vivo, aquele que um dia disse, jamais vos abandonarei. Aquele que um dia disse, eis que estou contigo todos os dias. E ainda assim, eu insisto em olhar para a força do vento. Ainda assim, eu insisto em olhar para a dimensão das circunstâncias. E o Senhor está ao meu lado. Quando nós tiramos os olhos daquele que é e que era, nós corremos o risco de tropeçar no caminho. E a gente precisa se lembrar quem Ele é. Quando Davi escreve o Salmo 46, que eu acho belíssimo, Davi fala de um Deus poderoso. Ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. No versículo 6 ele disse, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. É Ele quem põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lama, despedaça a lança, queima os carros de fogo. E aí então Davi, no versículo 10 do capítulo do Salmo 46, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aqui para mim, meu irmão. Aquietai-vos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Você sabe o que isso significa? Eu me lembro que vi em uma igreja uma frase e um comentário do Philip Yancey acerca desse versículo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E ele disse que deixa Deus ser Deus. A gente fica se debatendo, a gente fica desesperado, no afã e no desejo, na ansiedade de resolver tudo, de tomar as vidas nas nossas rédeas, como se isso fosse possível. E aí o salmista diz assim, vem, ei, psiu, calma, calma. Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa se lembrar quem Ele é. E às vezes eu tenho a sensação de que o Pai nos pega no colo, dá um abraço bem forte e diz assim, ei, Adriano, calma, eu sou Deus. E aí o coração encontra paz, mesmo na caminhada íngreme. E aí a alma descansa. E a gente precisa se lembrar quem Ele é. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus.
uma outra pergunta implícita nesse salmo: quando Ele cuida de mim? As mesmas situações que nos fazem esquecer quem Deus é, são as mesmas situações que nos fazem nos perguntar onde Deus está. Quem nunca se perguntou: Senhor, onde está? O salmista já perguntou. Onde estás, Deus? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Eu acho que da mesma forma que as nossas lutas têm o potencial de nos diminuir a fé e nos fazer nos esquecer de quem Ele é, Ele também tem o potencial, as nossas lutas têm também o potencial de embaçar os nossos olhos. E em nossa miopia espiritual nós temos a dificuldade de enxergar onde Ele está. Onde Ele está em meio à nossa dor? Onde Ele está diante da calamidade? Aonde Ele está no momento mais difícil da sua vida, enquanto você esperou algo ansiosamente e não recebeu? Aonde Ele está diante da morte daquele que você amou? Aonde Ele está diante da esperança frustrada? Aonde Ele está diante da decepção do coração? Essa é a pergunta que a gente se faz. Isso se dá, e eu creio que isso se dá, pois a presença de Deus, irmãos, ela é frequentemente, muito frequentemente, tida como ausência de problemas. No nosso imaginário ou nas nossas concepções distorcidas, a gente tem a sensação de que a presença de Deus se configura na solução imediata dos nossos problemas. E Eugene Peterson, ele diz uma coisa interessante. Ele chama a atenção para o fato de que a Bíblia é a literatura mais honesta no que diz respeito a encarar as dificuldades da vida. Em cada página da Bíblia há o reconhecimento de que a fé sempre se depara com dificuldades. A sexta petição na oração dominical, ou na oração do Senhor, ali dos evangelhos, é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você já parou para pensar que essa é a oração respondida todos os dias na sua vida? Você já parou para pensar que o simples fato de você estar aqui me ouvindo é absolutamente um milagre de Deus? De que todos os dias esse nosso Senhor nos guarda, nos abençoa, cuida de nós, nos livra do mal. Você já parou para pensar o quão frágil é a sua vida e a minha vida? E de que o cuidado de Deus, ainda que silente, Ele é presente nas nossas vidas. E na pequenez da nossa fé, nós achamos que a presença de Deus somente se evidencia na presença do milagre, ou na presença dos portentosos feitos, acompanhados pelo estardalhar do trovão. E é interessante que o Salmo 121 se refere a Deus como Yahvé, que era o nome pessoal dado a Deus pelos hebreus, o tetragrama. 3 vezes menciona Yahvé, mas em contrapartida,
São cerca de 8 vezes em que se chama Deus como guarda. Ele é o guarda. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é o guarda é aquele que está presente conosco em todos os momentos da nossa jornada. A vida cristã, ela é igualzinha à vida do ímpio, no sentido de que eu e você estamos sujeitos às mesmas agruras da vida. Você e eu estamos sujeitos à dor, à perda, à fatalidade, às intempéries do tempo, às surpresas da vida, enfim. Mas a diferença é que em cada passo que nós damos, cada ar que respiramos, nós podemos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Você sabe quando Deus cuida de você? Deus cuida de você o tempo todo. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o teu cotidiano, as banalidades da vida, as trivialidades da vida. Você sabe que nós temos, é muito curioso, e o mesmo autor, o Eugene Peterson, ele menciona isso. Nós temos uma fé que nos serve para o domingo, que é a fé no Cristo ressurreto. É a fé que olha para o Senhor. É a fé que acredita naquele que move montanhas, que faz com que o impossível aconteça. Mas de segunda a sábado, a nossa fé é fé de horóscopo. A gente tenta solucionar a nossa vida do nosso jeitinho. A gente tem a sensação de que Deus não sai com a gente daqui, às vezes, segunda em diante, ou que no cotidiano da vida a história é diferente. Que lá fora, na hora, enfim, da normalidade da vida, das coisas corriqueiras, aí quando a gente precisa, você liga a televisão para ver qual é o recadinho do dia da Ana Maria. Acorda, menina. Deixa eu ler para você aqui hoje a mensagem do dia. E aí você diz assim, estou com o dia ganho. Hã? O Senhor nos acompanha em todos os momentos. É Ele quem te guarda. Ele é a nossa sombra. É Ele quem está à direita. É Ele quem está à esquerda. É Ele quem nos protege e nos guarda na entrada e na saída. É Ele quem dá provisão. É Ele quem dá cuidado. É Ele quem supre necessidade. É Ele quem te conhece. É Ele que vela por seu sono. É Ele que te assiste. É Ele que te ama. É Ele que te protege. É Ele que não dorme. É Ele que vigia. É Ele que é onipotente. É Ele que é onisciente. É Ele que sabe o que sua alma geme. É Ele quem chora com você e por você. É Ele que te acompanha hoje, agora, amanhã, lá fora, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, que nunca e prometeu a garantia daquilo que eu desejo.
porque Ele é soberano, mas que absolutamente tem certo na Escritura de que estará comigo, seja na celebração do milagre, ou seja nas lágrimas mais dolorosas que são derramadas, Ele está comigo. Às vezes silenciosamente, olhando por você, caminhando com você, como os discípulos no caminho de Emaús. A caminhada da vida. Irmãos, esse cântico é o nosso cântico. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda, e o Senhor é aquele que é o provedor de todas as coisas. O Senhor é aquele que sabe o que a minha alma e a sua alma precisam. O Senhor é aquele que nos acompanha. O Senhor é aquele que é o nosso amigo, que é companheiro de jornada. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que nós devemos celebrar.